Olá, morada acadêmica. Estamos aqui para uma reflexão um pouco mais organizada sobre uma obra que o nosso projeto de ateliê literário leu aí nas últimas 3 semanas, e ontem nós fizemos nosso encontro, que por sinal foi muito proveitoso. Acho que as integrantes aí se dedicaram muito à leitura de um livro que de fato, não é? É uma obra que tem um cunho muito existencialista, filosófico, portanto, e fala de temáticas que não escapam a ninguém, né? Como vida, morte, liberdade, eh, angústia, né? Então, é realmente uma belíssima obra desse genial, né? Albert Camus. Ao fundo, começamos, como sempre gostamos de fazer, uma canção de Edith Piaf, Non de Regregar. Acho que é uma das músicas que tem uma letra contundente no sentido filosófico. Vamos Non, je ne aproveitar regrette nossa rien, ajuda. ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Força dramática, né? É um ícone para a música mundial francesa, mas e muito associada também a um movimento que foi muito forte na década de 40, 50, né? Pós-guerra, chamado existencialismo moderno, né? Com Albert Camus, Simone de Beauvoir, eh, e o grande Sartre, né? Ah, portanto, a ideia, né, que a gente está trazendo para o Morada, que é algo que nós temos esse projeto já, né, desde o mês retrasado, há 2 meses, é criar um espaço, né, dialógico de leituras. A curadoria está sob os meus cuidados, mas a gente é muito democrático na escolha dos livros, então fizemos uma primeira curadoria, mas que já está, né, mudando de maneira muito interessante, que é um livro vai chamando o outro, né, conversando com o outro. Então nós estamos de fato fazendo um caminho, né, muito interessante, que é deixar, né, a cada evento do ateliê de leituras, os seus membros e integrantes elegerem a próxima leitura.
O mito do Sísifo, então, foi recolhido como obra do nosso mês de novembro, porque antes nós lemos o livro do David Thoreau, né? Que é o Alden, né? Que quer dizer aí a vida nos bosques, numa versão anterior. E que foi um livro que mobilizou muito também, né, uma crítica à vida moderna, à insensatez do consumo. Então, acabamos chegando no mito de Sísifo, né, um pouco usando o próprio mito, né, grego, de que então como poderíamos repensar, não é, uma forma de vida que acaba sendo tão predatória e que nos enlouquece, nos adoece, né? Depressão, síndrome de burnout, ansiedade generalizada. Hoje nós temos quadros aí muito preocupantes, né? De narrativas e gramáticas, sociais sobre, né, o adoecimento mental. Em outro momento também poderemos conversar sobre isso, né? Medicalização da vida social, num nível muito maior do que se imaginava, né? Então, é, é um ótimo também tema aí de chamamento. Fato é que escolhemos, então, como vocês estão vendo aí na tela, o mito de Sísifo, né? Uma leitura comentada, né, do Prêmio Nobel de Albert Camus, um autor, né, que mundialmente famoso, muito traduzido, né, e que nasce, né, isso é interessante sempre trazer, né, gente? Pertence, na verdade, a uma família muito simples, operária, né, e nasce em 1913, né? Deixa eu até colocar aqui para nós acompanharmos melhor, né? A, a biografia aqui do Camus, com a ajuda do Wikipédia, né? Ele nasce na Argélia, que é um país, né, que fazia parte da França como uma colônia. Aliás, todas essas obras de Sartre, Simone, né, passam muitas vezes por uma discussão muito pessoalizada e, eu diria, ah, comprometida, né, com a sua vida pessoal, inclusive política, porque vai haver, não é, durante esse momento, né, crítico aí do pós-guerra, uma tentativa de libertação da Argélia. Então, o Camus é muito envolvido com essa discussão política, né? Isso aparece muito, inclusive nas obras da Simone de Beauvoir, que narra a amizade de Albert Camus com o nosso querido Jean-Paul Sartre, né? Nasce em 7 de novembro de 13 e morre em 1960, né? Também não viveu muito, então, é um pensador que infelizmente nos deixa, né? Com 46 anos, é, uma vida muito boêmia, muito intensa, né? Então também tudo muito complexo ali, né? Faz parte da França colonial, né? E depois vai se tornando, eu diria, um pensador francês, claramente francês, né? Atuou na Segunda Guerra Mundial como parte né, dos combatentes da resistência francesa, e isso foi expresso, como eu disse aqui, não é, nas suas posições políticas e éticas e na sua produção literária e filosófica, né? Assim como Sartre, o Camus, ele tem obras que são ficcionais, vamos dizer assim, né? Mas também obras como essa que nós estamos lendo, que são ensaios filosóficos. Então, ele também é versátil, né? Assim como o próprio Sartre, certo? Destacou-se, né? E é muito evidente quando você lê os livros de Albert Camus, como A Queda, O Estrangeiro, A Peste, O Mito de Sísifo, né? A sua, o seu cuidado e a sua preocupação em discutir questões como liberdade, justiça e responsabilidade, né? Na verdade, ele usa um chaveamento conceitual muito interessante, que é a questão, né, do que a gente diz, né?
É um ensaio sobre o absurdo. Então ele nomeia esse absurdismo aí, né? Que vai ser a tonalização da sua obra como um todo. Isso aparece em vários capítulos, em várias questões aí da obra de Albert Camus, né? É, em 40, né, ele se filia ao Partido Comunista, era talvez o momento da vida dele mais radical, poderíamos dizer, né, contra a ocupação alemã, né? Foi ao lado do Sartre, sempre era considerado, né, um principal representante desse movimento. E, né, no pós-guerra, como eu disse, não é, ele vai aos poucos também questionando a própria posição do Partido Comunista, né? E aí ele e o Sartre, inclusive, têm algumas rusgas aí de afastamento por conta desse posicionamento, né, político. Então, muita gente narra, né? A própria Simone de Beauvoir narra muitas discussões dos dois amigos, né? Que vão se afastando em dado momento por discussões políticas mesmo, né? Ele tem um problema de tuberculose, que naquele momento também era muito comum, até pelas frágeis condições de vida, né? E isso também fragilizou durante boa parte da sua vida. Gostava muito de futebol, essa é uma coisa curiosa, né? Mas não podia ter muita atividade esportiva justamente pela sua, né, condição. Visita o Brasil uma vez. E aí fica muito impressionado, né, com essa cultura muito já fundamentada no futebol, né, o país ainda crescendo, o país era, né, ainda mediante também transições de sistema totalitário aqui no Brasil, né, gente, nossa sombra histórica, né. E ele é também uma coisa muito interessante, né, é que seus livros também trazem conversas com Dostoiévski, né, Franz Kafka. Ele gosta muito de falar, né, dos protagonistas estéticos universais mesmo, né? Então, na própria obra do Mito de Sísifo, ele tem capítulos dedicados à análise, né, desses sujeitos, por exemplo, né? Vai falar do Dom Juan. Então, é um sujeito que também exige do leitor uma generosidade aí de conhecimento literário e estético, né? Porque ele faz essa conversa de maneira muito aguçada, né? E uma dica de um site que tem toda a obra dele comentada, com revistas, inclusive, feitas, né, sobre a seu interesse mesmo, né? E para nós que temos aí as tradições, né? Então, muito interessante essa revista, né? Por exemplo, escritor também, revista Pandora Brasil. Vocês conseguem encontrar aí, né? Que é mantida pelo Jorge Luiz Gutierrez, que tem, né, várias publicações, né, muito interessantes, por exemplo, essa revista aqui, por exemplo, totalmente dedicada, né, à revolta do homem absurdo, e aqui ao lado esquerdo todos os textos, né, que são mais lidos do autor. Fiquem com esta dica, que nos ajuda também, né, e a gente vai ficando mais apaixonado ainda. Ele tem um artigo que chama O Filósofo do Niilismo, né, que é muito interessante, e também A Náusea, de Jean-Paul Sartre. O conceito de absurdo de Camus é muitas vezes associado com o conceito de náusea de Sartre. Não é incomum a gente fazer esta relação, né? Então, isso seria bem interessante. Vamos começar também tentando
decifrar, vamos dizer assim, né? Esse livro que é de 1942, a minha edição é da Best Bolso, edições 2010, e essa edição tem 124 páginas, tá? E é essa edição de bolso, né? Super prática para ler, super gostoso, né? De manusear, você leva para tudo que é lugar, vira o seu melhor amigo rápido, né? Então, é, e é um soco no estômago, né? Parece um livretinho quando a gente olha assim, mas são 124 páginas contundentes. Vamos conhecer um pouco o que seria o mito de Sísifo, pensando inclusive nos gregos. Vou habilitar o som, dado. Se a gente tivesse que definir o momento da visita em uma. Sísifo era provavelmente o homem mais esperto de seu tempo. Sim, o mais esperto, mas certamente não era o mais sábio. Sísifo era descendente do titã Prometeu, e assim como seu ancestral, ele ousou se envolver em assuntos que só diziam respeito a Zeus. Certo dia, Sísifo vê a bela e jovem Égina sendo sequestrada pela águia de Zeus e percebe que pode tirar vantagem desta situação. Sísifo era rei fundador da cidade de Corinto. Contudo, seu reino era escasso em água doce, e Égina era filha de Asopo, um deus rio que se encontrava muito triste com o desaparecimento de sua filha. Sísifo vai até Asopo e diz: sei do paradeiro de sua filha, mas esta informação tem um custo. Quero em troca que o senhor crie uma nascente de água para abastecer meu reino. Asopo aceita o acordo e parte atrás de sua filha. Zeus fica extremamente furioso com a delação de Sísifo e ordena que Thanatos, também conhecido como a Morte, encontre Sísifo e ceife sua vida. Sísifo é surpreendido por Thanatos em seu palácio, mas de sua mente rápida e ardilosa, uma ideia lhe vem à cabeça. Ele se dirige à Morte e diz: então, parece que chegou a minha hora. Não esperava morrer tão jovem, mas confesso que fiquei surpreendido com vosso esplendor. És de fato uma divindade magnífica. E saiba que dos vários deuses que já conheci, poucos têm um porte tão distinto e elegante. Antes de partir, gostaria de presenteá-lo com alguns adornos que tornará sua presença ainda mais magnífica, pois para mim tais joias não terão mais serventia. Thanatos ficou lisonjeado com tantos elogios e decidiu aceitar os presentes. Sísifo lhe colocou um par de pulseiras e um colar, mas aquilo, na verdade, eram grilhões e uma coleira. O rei de Corinto havia feito o que até então parecia impossível. Ele conseguiu enganar a Morte e fez de Thanatos seu prisioneiro. O tempo passou e ninguém mais morria. O reino de Hades não recebia novos súditos. As guerras promovidas por Ares não lhe davam mais prazer, pois ninguém morria. Os deuses decidem que algo tem que ser feito. Ares vai a Corinto e liberta Thanatos, que parte à procura do rei para concluir sua missão. Mas Sísifo já suspeitava que algo assim fosse acontecer e orientou sua esposa para, se caso ele morresse de forma prematura, não prestasse os devidos serviços fúnebres devidos a um rei. Após sua morte, ao chegar no reino de Hades, ele se vê frente a frente com o deus do submundo, que parecia muito descontente. Depois de receber uma grande censura por parte do deus, Sísifo pronuncia um discurso que já havia arquitetado antes de morrer. Nobre senhor do submundo, sei que agi mal contra o senhor e que lhe causei prejuízos, mas esta não era minha intenção. Se soubesse que causaria algum dano ao grandioso deus do submundo, jamais procederia de tal forma. Apesar de estar em débito com o senhor, tenho uma súplica a lhe fazer.
Minha odiosa esposa se recusou a prestar os devidos ritos funerários a um rei que era tão querido por seu povo. A maldita me descartou como se fosse um cadáver de um cão. E por isso, lhe suplico para que me deixe retornar ao mundo dos vivos por apenas um dia, para que assim eu possa me vingar de minha esposa e organizar um funeral digno a mim e que honre o reino dos mortos. Você tem a minha permissão para permanecer apenas um dia no mundo dos vivos. Mas na noite deste mesmo dia, você deverá retornar a meus domínios. O Senhor tem minha palavra de honra. Assim, Sísifo retornou a Corinto. Lá, ele reencontrou sua esposa e com ela fugiu. E assim, ele enganou a morte, mais uma vez. Escondido, Sísifo viveu até a mais tardia velhice, até seu inevitável fim. Agora, sua esperteza não poderia mais ajudá-lo. Ao enfim retornar ao submundo, Hades o jogou no Tártaro, e lá ele foi castigado a rolar uma enorme pedra até o alto de uma montanha. Mas sempre que chegava perto do cume, a pedra ficava muito pesada e rolava de volta até o ponto de partida. E assim, Sísifo reiniciava seu trabalho novamente, novamente e novamente, por toda a eternidade. Bom, é um mito, né, como todo mito grego, cheio de personagens, chega uma hora que a gente fica até um pouco confuso, né? Mas o mito de Sísifo é muito lembrado nesse seu final aí, quando ele é condenado, né, por Hades né, no reino dos infernos, aí a carregar essa pedra eternamente, né? E é essa parte em específico, né, que Camus vai nos contemplar com uma obra belíssima de reflexão filosófica, né? E tem aí nunca podemos esquecer, né, que em dado momento ele fala que Sísifo enganou a morte, né? É, que é uma coisa muito interessante, porque é uma das discussões do Camus no livro, né? Daqui a pouco falaremos dela, é que o homem do absurdo, né? Não é o homem que engana a morte, né? Mas é o homem que aceita a existência da morte e compreende a sua profunda marca existencial e ontológica. Então, de alguma maneira, isso também acho que convida o Albert Camus a essa grande reflexão aí, né? Vamos então agora falar um pouquinho da obra e de como nós aqui no nosso ateliê discutimos isso de uma maneira muito interessante e como realmente esse livro, né? Marca, né? E nós temos, assim, é muito interessante que o nosso ateliê tem pessoas com perfis também muito diferentes, né? Pessoas jovens, pessoas já com mais de 50 anos, né? Então é muito instigante perceber que um livro como esse, que supostamente, né, um faria um chamamento muito mais para talvez pessoas que estão de fato envelhecendo, né, assim de uma maneira física que eu falo, biológico, do que talvez jovens. E os jovens quando se comprometem, né, e têm essa sensibilidade, eles também ficam bastante impactados com a obra, né? Eu vou seguir um pouco o nosso. A gente tem aqui uma cartografia que a gente usa toda vez que a gente vai discutir um livro, que eu acho super salutar, né? Então, onde a história se passa, né? Na verdade, não existe uma história, não é um livro ficcional, né? Eu até brinquei ontem lá falando com as colegas, o livro se passa, é uma reflexão sobre a vida, né? Então, onde se passa na vida, né? Como nos descobrimos e chegamos a essa obra aqui no ateliê, com os diálogos, né, sobre vida e morte, crítica à sociedade, e também porque de alguma maneira sempre aparece, né, como também são integrantes afeitos à filosofia, ah,
os diálogos com Sartre e com a Simone de Beauvoir, acho que de alguma maneira também deixa esse leitor muito próximo dos nossos interesses, né? O breve resumo da obra, gente. Ele é um ensaio, né, filosófico sobre o absurdo no viés existencial, né? O autor aí ele vai destacando um mundo imerso em ilusões, isso principalmente no pós-guerra, né? E destaca a necessidade de acatar o trágico. E é muito interessante porque esse livro faz um corte, uma leitura muito intrínseca, né? O que a gente chama de intertextualidade com o Nietzsche. Todo momento ele é citado, né? Então acho que esse acatar o trágico já traz aí a ideia do amor fati, do Nietzsche, né? A ideia do eterno retorno também está muito demarcado na obra e foi uma grande leitura do Albert Camus, né? Então é um livro que destaca a necessidade do trágico, que é da ordem sensível e racional, né? E que para isso então se utiliza da mítica de Sísifo, né? Para propor, talvez para o homem do século XXI, né? A possibilidade de um salto ontológico, uma viragem aí, ao que a gente poderia até na própria obra do Nietzsche discutir o que ele chama da viragem do niilismo, né? Então, é um ensaio filosófico, portanto, não é uma leitura dialógica, né? Uma leitura muito gostosa de ser feita, mas tem trechos também muito elaborados, né? Aí chegamos na parte, não é, de citações que valem a pena de ser lidas. Então, todo mundo nesse momento a gente, né, meio que organiza alguns trechos e eu escolhi alguns e vou ler aqui com vocês porque eu acho que aí começa de fato, não é, o livro meio que aparecer, né? Deixa eu colocar, pegar aqui minha versão. Então, começamos lembrando da minha edição, né, que é esta aqui. Lá na página 23. Bom, vou ler o primeiro parágrafo, porque no caso desse livro, é algo que marca muito a entrada do leitor no livro, de uma maneira até a surpreender, e muitas vezes as pessoas até param de ler o livro logo no início, por conta de que ele traz o primeiro capítulo, que é o absurdo e o suicídio, né? E a primeira questão do livro é sobre suicídio e vida. Então, muita gente vai falar, ih, lá vem o existencialista, niilista, né, que vai ficar numa sombra aí, né, numa tonalização sombria para falar da vida, né, que é um equívoco muito grande para quem não conhece os existencialistas profundamente, porque apesar de soar às vezes, né, muito dura mesmo, né, esse chamamento que o existencialismo nos faz. Por um outro lado, conforme você vai, eu acho que aí é o desafio, né, é vivendo a sua existência como um acontecimento trágico e acatando isso, parece simples falando, mas fazendo é muito complexo, né, você vai de fato se libertando. E aí você faz uma viragem em direção não ao suicídio, mas à reafirmação da vida. E não num tom moralista, num tom libertador mesmo, e até amoral, eu penso, assim, no sentido de que o suicídio é sempre uma opção, né? E as pessoas têm muitas questões com relação a esse tema por conta da questão moral, religiosa. Então, o Albert Camus começa o texto falando, né? Só existe um problema filosófico realmente sério: o suicídio. Julgar se a vida vale ou não a pena de ser vivida. O resto, né, seria o resto, diria ele, né? O Nietzsche, aí ele já apresenta também de onde ele fala, né? Que ponto de vista o Albert Camus fala? Se é verdade, como quer Nietzsche, um filósofo, né? Para ser estimado, deve-se pregar com seu exemplo. A sua vida deve ser e deve estar de acordo com a filosofia que você professa, né?
percebe-se a importância dessa resposta, porque ela vai anteceder o gesto definitivo, que é o de reafirmação da vida. Então, logo no primeiro parágrafo, ele diz: olha, eu vim aqui para discutir, né, esse problema que, no fundo, é a única questão que vai marcar toda a existência humana, que é a finitude, a morte, né? Por que que a gente não escolheria a morte, que poderia ser até uma saída mais fácil a priori, diante de tanta amargura, incertezas, doenças, guerras, né? Então, o livro vai falar disso, o absurdo e o suicídio, né? Então, ele já começa de uma maneira muito interessante, né? E muita gente aqui já dá uma, opa, né? Tem alguma coisa aí. Pô, muita gente se sente incomodada, né? Mas você enfrente o livro, acho que vale a pena, né? Ah, ele diz: sempre se tratou o suicídio apenas como um fenômeno social. Então é preciso trazer o suicídio para o silêncio do coração, né? E esse coração é o coração do homem, não é o coração de uma sociedade abstrata, né? Existe um jogo que é ontológico, eu diria, né? Que vai falar da morte, que vai dar lucidez diante a sua própria existência, né? Então, aqui a crise é inevitável. Quando você chega nesta pergunta dentro da sua existência, e eu acho isso muito interessante, né, do existencialismo, porque a morte tem sido tratada de uma maneira muito, desde a pré-modernidade até os tempos atuais, a morte é sempre um acontecimento apenas de ruptura com o mundo, com a família, de vínculos, né? Mas ninguém, de alguma maneira, nós ocidentais não escolhemos viver a morte, primeiro como um acontecimento diário, que eu acho que é o grande desafio, né? Da morte nas pequenas coisas. A morte dos seus próprios projetos de vida, né? A morte e aí a morte como um acontecimento dos vínculos e amores e amigos e proximidades, né, existenciais ou coexistenciais, a morte do nosso corpo, né, assim como o nosso corpo também vai morrendo, decaindo, né? Então o Ocidente tem muita dificuldade de lidar com questões que dizem respeito a essa morte cotidiana feita pelas escolhas, inclusive, que fazemos, como diria Sartre, né? Então ele diz, aqui é preciso trazer o suicídio para um outro patamar, né? É, na página 21 tem um trecho que eu li, revoltei nele, fiquei, né? Que ele disse, matar-se, em certo sentido, é confessar. Confessar que fomos superados pela vida, ou que não a entendemos. É muito forte isso, né? Então, ele coloca essa ideia do suicídio, é um confessar-se, né? Que a vida nos venceu no sentido de não compreensão. E não é esse entendimento lógico-matemático, não é nada disso, né? É uma compreensão profunda, por exemplo, que nós não temos controle sobre nada. E o homem foi, de um lado, genial porque ele inventou instrumentos que supostamente poderiam controlar e prever fenômenos, né? Mas ele fez isso de uma maneira tão absurdamente encantadora, né? Feitiçista, gloriosa, né? Solar, vamos dizer um termo do Nietzsche aqui, né? Que ele esqueceu que por trás desses instrumentos tem algo muito maior que é a vida, né? A vida humana. E mesmo com instrumentos fenomenais, né, da medicina, da inteligência artificial agora, que se discute muito, existe uma coisa que aqui ele vai dizer, né? A viver nunca vai ser fácil, né? Então, porque a gente percebe que o sofrimento sempre vai estar em alguma camada da existência humana. Ele tem uma frase aqui no livro que é muito bem-vinda, que é o pecado, né, não é saber.
saber muito. O pecado é desejar saber sempre. Eu também me peguei muito nessa frase, né? Porque eu, como professora, educadora, né? Amante da filosofia, né? Eu sempre fico pensando assim, o que que é isso que nos move? É a vontade de potência do Nietzsche, né? Essa angústia para o Heidegger, né? O que será isso, né? Que faz com que, por exemplo, os psicanalistas vão dizer, né? O desejo, não a coisa, né? Então, e de certa maneira, em dado momento, alguns vão ter consciência disso, que é o mito do Sísifo, né? Quer dizer, quando a gente em um dia vai carregar mais uma pedra da vida cotidiana e que é algo que estava passando tão de maneira impessoal, né? Como diria lá o Russell, a atitude natural, né? Que quando naquele momento, às vezes no meio do trânsito, né? Você tem essa consciência, assim, né, de que há uma rocha que eu estou carregando. E que para essa rocha subir, ela precisa da minha força, ela precisa dessa montanha que é a base dela, desse sol, dessa chuva, Eu estou falando, obviamente, usando a metáfora do livro, mas é muito singular esse momento em que nós, humanos, né, não sei se todos podem ter, talvez, essa graça, e essa é uma questão, né? Que eu acho que aí é a questão do próprio Danzain, assim, né, desse ser aí, né, que se dá conta aí né, que é um ser aí que, né, eu sempre fico tentando lembrar, assim, que momento que, na minha vida pessoal mesmo, né, a gente estava ontem conversando e absurdo é uma palavra que é o feixe conceitual dele, mas que a gente usa no cotidiano. E é muito interessante, porque eu comecei a pensar nessas últimas semanas sobre como eu uso a palavra absurdo, né? E o que que ela realmente revela, né? Então, quando a gente geralmente fala aquilo é um absurdo, né? Que não tem uma explicação que foge a tudo que você tem como referencial impessoal de vida, que explicaria supostamente algumas coisas, né? É, ali, de alguma maneira, já é um sinal dessa consciência, né? É, como diria lá o Brecht, né? Quer dizer, estamos vivendo o absurdo de ter que reafirmar o óbvio, né? De recriar a vida. E aí aqui o Albert Camus fala disso, né? Pela arte, por exemplo, que é lindíssimo, né? Então, já logo de cara, ele traz questões muito fulcrais, assim, né? Ele fala, vivemos um mundo familiar, que é isso que eu estou falando, né? Mas, num universo repetidamente privado de ilusões, de luzes, chega um momento que o homem se sente um estrangeiro. Que, aliás, é o nome de um outro livro dele, né? Essa questão do homem estrangeiro também está no Heidegger, né? É muito interessante, desse homem desamparado, né? É um exílio sem solução, né? Porque está privado das lembranças de uma pátria perdida. É um divórcio entre o homem e a sua vida. A partir daquele momento, o absurdo se revela, né? É, essa ideia também de sentir-se estrangeiro, né, é uma questão muito, acho que hoje muito atual, no sentido de que o mundo se globalizou, né, pelo menos para uma parte da população mundial, né, que também tem isso, né, como diria lá o nosso grande pensador brasileiro, né, o Santos, que é a globalização como uma fábula, né, uma história para boi dormir, porque a globalização não transformou o mundo numa aldeia global igualitária, né? Tivemos a COP30 agora, que claramente mostra isso, né?
Esse sentir-se estrangeiro está se tornando muito comum. As pessoas vivem o que na psicologia a gente fala de despersonalização, né? Está sendo muito comum as pessoas, talvez até por conta dessa fluidez, né, da constituição subjetiva e etc., as pessoas não conseguem se sentir pertencentes. E aí está se discutindo muito, inclusive na psicologia está sendo muito discutido, com a questão da solidão, né? Após pandemia nos deixou muito mais sozinhos, né? Mesmo rodeados de muita gente, com um celular na mão que te conectaria ao mundo, nunca houve tanta potência de comunicação, mas tanta quietude, né? Eu fico pensando assim, é um falatório, né? Você entra no, né, entra no metrô, entra sei lá, numa rua comercial, é aquela barulheira, né? Mas de fato, muitas vezes você está com aquele fone de ouvido, só seu corpo está ali, né? Então a gente vive num tempo justamente de despertencimento. E aí esse sentir-se estrangeiro, né, que a gente fica tentando buscar essa pátria, que o Camus vai chamar a pátria da vida, a pátria do nosso corpo. É muito interessante, né? Ele fala que a pátria perdida é essa conexão com o nosso próprio corpo, que é o nosso mundo, né? Que é o que nos insere no mundo, né? É, Então ele diz, o homem do absurdo não pode levar o trágico muito a sério, no sentido de que ele tem, né, que acatar a vida e obedecer determinados fenômenos da vida, né? E isso também está no Nietzsche, né? A ideia de um homem sábio é um homem que sabe quando e onde obedecer. E não é obedecer a uma pessoa, é obedecer aos movimentos da vida, né? Então, aconteceu a pandemia, por exemplo, como é que a gente obedece, né, enquanto existente, aquele momento e assume uma quietude diante a si mesmo e tenta, diante daquilo, né, criar algo, recriar algo. Inclusive num movimento de autopoiesis, ou seja, se transformando, né? Então ele diz aqui na página 23, que é onde eu ia começar, né? O homem tem um apego à sua vida, porém ele tem que entender que existem as misérias do mundo, né? O próprio corpo tem o mesmo valor que o espírito, né? Ele pode ser aniquilado, ele pode ser morto, né? Afinal, cultivamos o hábito de viver antes de adquirir o de pensar. Essa frase é fenomenal, né, gente? Cultivamos o hábito de viver antes do de pensar, né? A brincadeira com o Descartes, que é, né, penso, logo existo, mas primeiro existo, sou, e aí também penso, posso pensar, né? Então ele já traz isso, né? Porque ele diz, e aí não tem jeito, mesmo, né, diante a vida, se você tentar correr fugindo da morte, não há escapatória, né? Porque é sempre uma dianteira irrecuperável aí, né? Uma corrida perdida já, né? Aí ele diz lá no final, as pessoas se matam porque a vida não vale a pena de ser vivida. Que geralmente é isso que se fala, né? Quando as pessoas vivem esse fenômeno do suicídio. E aí ele diz: eu não vou lutar contra essa questão. É uma verdade incontestável, né? Será que as pessoas se matam porque a vida não tem sentido? De fato, o absurdo é que ela não tem sentido, né? Então, aqui ele já traz o trágico do Nietzsche, coloca essa questão, e ele diz: é essa absurdidade, né, que esse homem existencial tem que assumir, e é muito difícil assumir isso, né? Ele diz: esse é um grande sentimento.
Um homem, então, do absurdo se define por suas próprias comédias, por seus impulsos mais sinceros. Um belo dia surge o porquê. E tudo começa a entrar numa lassidão tingida de assombro. Começa, entre aspas. Isso é o importante. Ali temos um retorno incontestável, um despertar definitivo. Reconhece-se que está num certo momento, quase numa curva. Um horror nos invade. O amanhã, nós ansiávamos pelo amanhã. O amanhã talvez não exista. E aí nos revoltamos. Essa revolta da carne é o absurdo, né? Ali aquilo que eu falava da questão da carne como essa vida encravada no corpo, nas coisas também, né? Existe uma hostilidade primitiva no mundo, que muitas vezes nós vamos revestindo de alguns códigos civilizatórios, né, para tentar camuflar isso, né? Que seria, né, o que lá, a banalidade do mal lá da Hannah Arendt, quer dizer, esse mal-estar, né, que está sendo de alguma maneira camuflado, esse horror, né, revela a desumanidade do próprio homem. Uma queda inevitável e incalculável diante da imagem daquilo que somos. É a náusea, ele diz, é a náusea. Ele refere-se ao Sartre, né? Chega por fim a morte o sentimento de que ela nos provoca. E ela só pode ser, né, sentida e sabida, vamos dizer assim, quando experimentamos aquilo que foi vivido e levamos à consciência. O tempo vai sempre nos assustar, que nós não podemos controlar. Ele se pergunta em dado momento, lá na página 33, será que tenho tempo para me revoltar? Diante as linhas suaves das colinas, a mão da noite nesse coração agitado, percebo que me ensinam muito mais. Estou seguindo todo o relevo do mundo, do dedo, das minhas mãos, né? Quero a vida, né? Ele vai dizer, quero a vida, e querer é suscitar paradoxos. Inclusive a minha própria inteligência racional. Ela também adere a esta ideia de que este mundo é um absurdo. Então, quando ele fala que esse homem toma essa consciência, né? A gente poderia pensar até na consciência intencional do Russell. Não é uma consciência, não estamos falando dessa coisa pensante cartesiana, né? É um pensar sensível, do Homo Ludens lá, né? E aí ele começa uma parte do livro, lá na página 35, mais ou menos, que ele vai retomando todos os grandes autores que marcam a sua vida, né? Então ele fala de Jaspers a Heidegger, de Kierkegaard a Shestov, fenômenos como Scheller, né? Toda essa família de espíritos.
aparentados por sua nostalgia, né? Teimarem em obstruir a vida dessa razão aí, a cartesiana, e estão procurando recuperar os caminhos retos pela verdade. A verdade aqui é a verdade da aletheia grega, do desvelamento das coisas, né? Reinam neles a contradição, a antinomia, a angústia, mesmo a impotência, né? É o que temos em comum. E aí ele vai fazendo uma coisa muito interessante, que ele vai comentando os autores, né? Então, lá, Heidegger considera friamente a condição humana, né? Anuncia que toda essa existência é humilhada. A única realidade é o cuidado em toda a escala dos seres. Kierkegaard, talvez o mais interessante de todos, pelo menos durante parte de sua existência, né? Fez melhor do que descobrir o absurdo. Ele ouviu, né? Ele viu o absurdo da vida. O homem que escreve, o mais seguro dos mutismos não é calar-se, mas falar. De partida se assegura que nenhuma verdade é absoluta e não pode tornar satisfatória uma existência impossível em si mesma. Ele é um Dom Juan do conhecimento. Num plano do método, temos aí, com seus próprios exageros, o Edmundo Husserl, né? Que tentam já, diante de um mundo diverso, recuperar, né, uma discussão muito mais ampliada sobre a razão e a colocam na transcendência, né? Pensar, e essa é uma frase famosa que Husserl nos deixa, pensar é reaprender a ver. Merleau-Ponty também fala disso, né? Ser atento, dirigir a própria consciência e fazer cada ideia, cada imagem, à maneira de Proust, um lugar privilegiado. Abrir-se à intuição como Chestov. O absurdo nasce desse confronto entre o apelo humano e o silêncio irracional do mundo. Mesmo no plano da inteligência, posso dizer então que o absurdo não está no homem e nem no mundo solto, mas na sua presença comum, né? Que é a ideia do próprio Merleau-Ponty, também do Vivi, do Lemberzel, lá do Husserl, e também, né, do ser traz com do Heidegger aqui, né? Então vocês estão percebendo a grandeza do livro, né, gente? E ele tem também uma coisa interessante, que é, né, um ensaio filosófico, mas ele tem também uma poesia, né? O Albert Camus consegue falar das coisas também de uma maneira muito sensível, muito estésica, assim. Eu acho que é uma das suas grandes sabedorias mesmo, assim, né? E ele continua falando do Kierkegaard. O Kierkegaard é um grande diálogo, assim, no livro, né? Aparece em vários trechos. Volta também na questão da intencionalidade de Russell, lá na página 51, né? Dizendo, pensar não é unificar, né? Não é familiarizar a aparência. Pensar é reaprender a ver, dirigir a própria consciência, né? Fazer de cada imagem um lugar privilegiado. E nisto coincide com o pensamento absurdo, de que não existe verdade, só existem verdades. É uma consciência que ilumina pela atenção que lhe presta, né? A intenção, a direção. Como o Russell também foi importante, né? Você vê que ele também aparece em diálogo com todos esses autores. É bem notável isso, né? Ele diz que o homem do absurdo deve renunciar o pecado da clareza absoluta das coisas. Não há clareza absoluta, né?
E aí, quando você percebe isso, você dá um salto. Também está na obra do Kierkegaard, essa ideia do salto, né? Que seria então assumir a liberdade absurda, né? Ele diz que está em um reconhecer que o mundo é um caos, né? Só posso compreender em termos humanos o que eu toco, o que me resiste. Isso é minha compreensão. Aqui estão as minhas certezas. Meu apetite pelo absoluto, pela unidade, ao mesmo tempo a irritabilidade que o mundo me causa, de que talvez, né, eu possa ter um princípio racional e razoável, mas de que isso nunca vai poder se conciliar completamente, né, com esse caos que está, inclusive, na minha relação com o mundo, né? Por isso que ele vai dizer, o fundo do conflito é uma fratura, causa, né, uma fratura entre o mundo e o nosso espírito, né? E o absurdo está em constatar isso, né, que é a ideia da estranheza e do ser estrangeiro lá que nós falamos, né? E aí ele volta a falar do suicídio na página quase 60, né, onde ele fala, agora eu posso voltar a falar da noção de suicídio, né? Já vimos que existe uma possibilidade, né, ele se dá como uma possibilidade. Agora parece que, pelo contrário, né, que será tanto melhor vivida quanto menos sentido tiver. Quer dizer, é preciso viver a vida sem ficar buscando tanto sentido e propósito. Essa é uma questão muito atual também, né? Que aí você vê esses índices de produtividade, né? Esse self-man aí que tudo produz, né? São norte-americana, né? Ele diz, é preciso viver uma experiência, né? Deixar, né, esse absurdo ser iluminado pela consciência intencional. Viver é fazer com que o absurdo viva, lá na página 60. Fazê-lo viver é, antes de mais nada, contemplá-lo, né? Ele é a presença constante diante do homem e de si mesmo, né? E o suicídio passa a ser apenas mais uma possibilidade, talvez a aceitação de tudo isso em seu limite máximo. Ali, no suicídio, tudo se consumou. O suicídio resolve o absurdo, ele silencia o absurdo. E o absurdo não pode ser resolvido. O contrário do suicida é precisamente o condenado à morte. Parece muito pesado quando se fala disso, mas esse condenado à morte é o mesmo condenado do Sartre a escolher, mesmo quando não se escolhe, é no sentido de que a vida termina, né? Quer dizer, a finitude das coisas da vida. Catar isso, né? O homem absurdo não pode fazer outra coisa senão esgotar tudo e se esgotar. O absurdo é uma tensão extrema que ali fica, às vezes envolvendo um esforço muito solitário. Não me interessa saber se o homem é livre, ele diz, né? Eu só posso experimentar a minha própria liberdade. O problema da liberdade em si, diz ele, não tem sentido. Seja você colocando como um problema metafísico de Deus, seja lá do que, né? E aí ele começa uma parte do livro falando bastante da questão da liberdade, né? Ele vai dizer, antes de encontrar o absurdo, o homem vive o seu cotidiano com metas, futuro, justificação disto, daquilo, aposentadoria, trabalho com os filhos, né? Ele ainda acredita que né, a sua vida em alguma coisa pode ser controlada ou atingida. Na verdade, é um iludido, né, que vive como se fosse livre. Isso é muito atual, né? Depois do absurdo, tudo isso fica abalado. A ideia de que, abre aspas, existo, minha maneira de agir como se tudo tivesse um sentido, tudo isso vai acabando. Se esquece que há amanhã. E a liberdade vira
não uma questão geral, ontológica, mas vira uma questão perpetualmente dessa tensão do homem com o mundo. Assim, o homem absurdo compreende que não é realmente livre. Para falar claro, né? Na medida que tenho esperança e que me preocupo por uma verdade, uma maneira de ser, né? Ideal, piriri, pororó, né? Eu só vou criando barreiras para aceitar. Então o absurdo me visita e esclarece. Não há amanhã. Minha liberdade agora só tem sentido em relação ao seu destino limitado. Devo então talvez reconhecer que o que importa não é viver melhor, e sim viver mais. Viver mais, num sentido amplo, né? Não significa nada, quer dizer, é necessário precisá-la. Não é uma questão de quantidade. O homem não escolhe, né? O absurdo e o acréscimo de vida, por mais desejante que sejamos, não é? Não depende da nossa vontade, mas do seu contrário, que é a morte, que eu diria repentina. Talvez seja questão apenas do acaso, da sorte, e é preciso aceitá-la. E aí ele volta fechando esse capítulo com Nietzsche, que é muito interessante. Nietzsche descreve: parece claramente que o principal, no céu e na terra, é obedecer por longo tempo e na mesma direção. Afinal, daí resulta alguma coisa pela qual vale a pena viver nesta terra, como, por exemplo, a virtude, a arte, a música, a dança, a razão, o espírito, alguma coisa que transfigura algo refinado, louco ou divino. Essa é a moral de grande porte do absurdo. E aí ele termina esse capítulo. Agora trata-se de viver. Bom, depois ele começa com alguns trechos aqui que são bem retratados com a questão do, ah, do homem e a arte, né? Ele vai trazendo várias, a questão da criação absurda, né? Ele vai falar do Dom Juan como um grande personagem, né? Começa falando aqui, meu campo de esgate é o tempo, né? Então tem todo aqui uma parte do livro que ele faz quase que um estudo entre filosofia e romance, né? Que é bem interessante. Eu quero finalizar essa nossa leitura comentada pulando lá para a página 121, que é o capítulo final do livro que se chama O Mito de Sísifo. Finalmente, né? Então, na primeira parte, ele vai contar o mito, né? Ele faz aquilo que a gente viu aqui em forma de arte aqui, né? E ele diz: bom, então vocês já devem ter notado porque eu uso Sísifo. Sísifo é um herói absurdo, tanto por sua causa, das suas paixões, como por seu tormento. Seu desprezo pelos deuses, seu ódio diante a morte, sua paixão pela vida, lhe valeram esse suplício. Foi o preço que ele pagou.
Nada nos dizem sobre Sísifo nos infernos. O que me interessa de Sísifo aqui é muito interessante. Não é, né, ele vai dizer, não é que a pedra despenca, né, se a meta foi atingida, né, mas é aquele momento quando ele volta à planície e faz uma pausa. É esse Sísifo que me interessa, diz Camus. Um rosto que padece tão perto das pedras que já é pedra, né? O homem vira parte daquilo. Vejo um homem descendo com passos pesados, irregulares de volta para o tormento. Essa hora é quase como uma respiração, que se repete com muita certeza. Em cada um desses instantes é a hora da consciência. Quando ele abandona os cumes e mergulha pouco a pouco nas guaridas dos deuses. Sísifo ali faz a viragem, ele é superior ao seu destino. Ele é mais forte que a sua rocha. Proletário dos deuses, impotente, revoltado, conhece toda a extensão da sua miserável condição. Pensa nela durante a descida. A sua clarividência, né, permanecerá eternamente. Afinal, só há um mundo. E neste mundo, a felicidade e o absurdo são dois filhos da mesma terra. Toda a alegria silenciosa de Sísifo consiste nisso. Seu destino lhe pertence. A rocha é sua casa. Da mesma forma, o homem absurdo manda todos os ídolos se calarem, quanto contempla teu tormento. No universo que repentinamente recuperou o silêncio, erguem-se milhares de vozes maravilhadas da terra. Não há sol sem sombra, e é preciso conhecer a noite. O homem absurdo diz que sim, e seu esforço não terá interrupção. O homem absurdo diz que sim, só há um destino pessoal. Não há um superior metafísico, né, desprezível. No instante sutil que o homem se volta para a sua vida, Sísifo regressa para a sua rocha, contempla essa sequência de ações desvinculadas que se tornou seu destino, criado por ele, unido sobre o olhar de uma memória em breve, quem sabe selado por sua morte. Assim, convencido da origem totalmente humana de tudo o que é humano, cego que deseja ver e que sabe que a noite não tem fim, ele está sempre em marcha. A rocha ainda rola. E aí, gente, vem o último parágrafo do livro, lindo, né? Deixo Sísifo na base da montanha. As pessoas sempre reencontraram o seu fardo. Mas Sísifo ensina a fidelidade superior que nega os deuses e ergue as rochas. Também ele acha que está tudo bem. Esse universo, esse universo doravante sem dono, não lhe parece estéril nem fútil. Cada grão dessa pedra, cada fragmento mineral dessa montanha, cheia de noite, forma por si só um mundo. A própria luta para chegar ao cume basta para encher o coração de um homem. É preciso imaginar Sísifo feliz. Bom, com isso então, a gente termina, né? Vai terminando essas citações e comentários, que é a parte do nosso encontro mais rico, eu acho, do ateliê, né? Que é poder pensar em conjunto. E no final a gente sempre tenta responder aqui duas problematizações. Você indicaria essa obra para alguém, né? Eu sempre digo sim, né?
Primeiro, porque é um clássico do existencialismo, de um autor realmente contundente, né, que fala sobre o absurdo e que nos faz pensar de maneira ainda muito contemporânea sobre os nossos posicionamentos. Qual outra obra do mesmo autor a gente poderia ler? Então, A Queda, né? Eu acho que é um livro interessante, O Estrangeiro também. E o que ficará depois de Camus, né? E aí, onde nós discutimos bastante, quer dizer, o que, o que Camus nos deixou, né? E aí a gente chegou na próxima indicação de leitura, que é um livro que já estava na minha estante há um bom tempo, ele não está aqui comigo, né? Mas é o livro A Velhice, da Simone de Beauvoir. Então, o grupo escolheu né, uma outra existencialista, então é um grupo que já está desenhando um perfil sem se dar conta, talvez, né? Isso não foi minha influência. E nós vamos voltar a nos encontrar, então, em janeiro, para falar, na primeira semana aí de janeiro, para falar da Simone de Beauvoir e essa obra que, aliás, né, esteve aí sob a voz maravilhosa, a leitura maravilhosa da nossa rainha do teatro, né? Então acabou se tornando também uma obra muito aí né, muito conhecida. Então fecharemos este ano com um ateliê de leituras com Albert Camus. Foi um grande encontro ontem de mais de 2 horas e acho que valeu a pena gravar assim de maneira resumida aqui, falando, né, e deixando esse presente para todos, para vocês também se animarem, gente. O ateliê, né, um ateliê tem sido muito interessante, porque primeiro a gente não fala só de filosofia, então todo mundo fala alguma coisa de si, né, relaciona, onde estavam relacionando o absurdo com o futebol, então a gente fala de tudo, então venha participar do ateliê, né. A gente também cria uma rotina de leitura mais organizada, que é uma coisa salutar. A gente não lê só livros de filosofia, né? Então, eu penso que, de fato, né, é um momento do ócio criativo lá do Domênico de Masi, né? A gente habitar esse ócio criativo de uma maneira muito mais feliz, usando uma palavra simples. Um bom final de ano para todos, que a gente possa receber 2026 com um pouco mais de contemplação, aceitando os absurdos, mas também resistindo, né, a algumas coisas fugazes e que nos adoecem esse mundo aí, mundo da Barbie, né, que possa ser repensado, tá bom? Como diz lá o Albert Camus, fazendo um link conosco, é preciso saber viver. Bom final de ano, gente.